Essa semana passada ocorreu um debate no podcast Inteligência Limitada. E aí nesse debate estavam presentes representantes dos Red Pills, ou seja, homens que defendem uma pauta de, masculinista ou de defesa dos direitos do homem, e do outro lado estavam feministas. E uma dessas participantes era a Carol Sardá, que é uma feminista marxista. E o que aconteceu foi que, primeiro, ela indagou, ou ela jogou para os seus seguidores se era uma boa ideia participar desse debate. Muita gente discordou, achou que fosse dar palco para maluco, e ela foi, mesmo assim, participou, e nos últimos dias a Carol Sardá está sendo cancelada por gente da esquerda, por feministas, mas também por outros representantes de diferentes ideais de esquerda. Eu quero aproveitar essa situação, essa circunstância aí, para pensarmos sobre isso, e sobre o papel que o debate também desempenha na formação de ideias e na composição também de argumentos para as pessoas poderem defender suas ideias. Porque esse é um tópico que sempre retorna aqui. Eu já mencionei algo parecido quando o Carlito Neto, do canal Historiador, participou de um debate junto com o Guga Noblar contra o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday lá na Jovem Pan. E aí naquele momento muita gente indagou se fazia sentido se pôr nessa posição, estar junto com integrantes do MBL. E aí tem outros debates também nesse sentido, pessoas que debatem contra representantes de movimentos políticos divergentes ou de pautas que parecem problemáticas. E há uma ideia de que se você senta numa mesa com nazistas, você é nazista, e aí você tem uma ideia de que todo mundo é nazista a partir do momento que não concorda com você. Então o negócio fica bem complicado e eu quero analisar isso porque tem tudo a ver com tópicos que a gente menciona recorrentemente aqui e também tem a ver com o conteúdo do meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão, que está com descontão lá na Amazon. Se você for lá agora, está com 44% de desconto. O livro está vendendo bastante agora por causa desse desconto brutal que está lá. Já entrou entre os mais vendidos da Amazon, então se você quiser conferir com esse baita desconto, 44%, vá lá e compre também esse livro, que nesse texto aqui eu falo muito sobre o caráter do debate e como há formas distintas de debater um assunto também, Não é apenas o debate cara a cara, você sentar numa mesa com alguém e bater boca, mas também há outros modos de você participar do debate público, inclusive na internet, inclusive nas redes sociais, através de tweets. Então, assim, o debate público é muito mais amplo do que esse modelo, engessado, tradicional, de você sentar e bater boca, que foi o que a Caroline Sardá e a Bruna Volpe fizeram com esses Red Pills, Eu não vou comentar o debate em particular aqui, porque foram 4 horas e meia, eu não assisti tudo, eu vi uma parte importante ali, boas linhas de argumentação que foram expandidas, mas eu quero falar mais sobre esse aspecto, do cancelamento da Sardá agora por ter participado desse debate. Como eu falei, ela é uma feminista marxista, então ela tem uma visão particular sobre o feminismo. Ela explica, inclusive, no começo do debate, as diferentes, bem por cima, as diferentes vertentes que existem no feminismo, mas a questão que me chamou a atenção mais foi justamente isso, como muita gente quer vetar o debate ou acha que é prejudicial esse formato de debate. Eu sou um daqueles que tenho receios de debates nesse formato, porque eu acho que são pouco produtivos, eles tendem a acabar, degringolar, às vezes, em bate-boca, ou informações tiradas, do nada, a pessoa joga uma informação e você não tem como contestá-la, em tempo real, porque ela tem fontes que você não conhece e, geralmente, fontes enviesadas. Então, para mim, esse tipo de formato de debate, a não ser que sejam pessoas muito, especializadas no assunto, ou um tema muito específico no qual os dois participantes compartilhem das fontes comuns, aí sim pode avançar em algum sentido, pode sim ajudar a formar a opinião de quem assiste. Mas, no geral, quando são visões muito distintas, geralmente isso acaba degringolando ou sendo pouco produtivo. Como eu já falei várias vezes aqui, eu assisti pouquíssimos debates realmente interessantes nesse formato. Eu já mencionei, inclusive, o do Chomsky contra Foucault, ou do Chomsky com Foucault, porque são dois grandes filósofos que estavam trocando ideias de maneira muito respeitosa sobre isso. É um debate dos anos 70. E também um outro debate que eu mencionei aqui foi do Sam Harris contra o Jordan Peterson. Foi um debate bem interessante também, com plateia, tinha milhares de pessoas na plateia, e foi um debate bem produtivo, e foi interessante vendo o Peterson sendo obrigado a recuar diante de argumentos do Sam Harris. Esse formato, como eu falei, ele é perigoso, ele é um formato bastante ardiloso para quem não está habituado, ou justamente por causa disso, informações jogadas aleatoriamente sem que você possa contestá-las. A Carol Sardá, eu já vi ela participando de outros debates, de outros podcasts, ela sai muito bem nesse tipo de debate, ela consegue, defender bem suas posições, mas como eu falei, houve essa reação tremenda de feministas ou de outras pessoas de esquerda que acharam que ela estava dando palco para maluco.
Esse é um ponto importante, né? Porque foi o mesmo tipo de crítica feita contra o Carlito quando ele participou do debate com a MBL. Quando se tratam de grupos que não têm visibilidade, ou que têm pouca representação, ou cujas ideias não têm penetração na sociedade, de fato pode ser prejudicial quando você joga os holofotes para esse tipo de opinião. Isso não é o fato, isso não é a realidade quando se trata de grupos que têm voz e que têm visibilidade. Que é o caso agora dos Red Pills, né? A gente viu recentemente um grande escândalo envolvendo lá o Calvo da Campari, né? Um cara que foi num podcast, falou um monte de asneira, um monte de barbaridade, e quando foi exposto por feministas ou por mulheres, ele ameaçou esses humoristas, né? Humoristas tiraram o sarro dele, ele foi ameaçar essas mulheres, então foi um caso que escalou, virou notícia de Fantástico, com bastante visibilidade, e quando a gente fala de um assunto que mexe com a masculinidade de jovens e adolescentes, e que, sabe, de maneira indireta ou até direta, muitas vezes, pode levar a atos de violência contra mulheres ou contra outros grupos, né? A gente pode dizer que muitos movimentos de extrema-direita exploram esse tipo de ressentimento de jovens e adolescentes para recrutar essas pessoas para movimentos extremistas que são, em grande parte, misóginos, homofóbicos. Então, assim, é um tipo de discurso que está circulando, circula há muito tempo, na verdade, e é muito influente na internet, nas redes sociais. Então não me parece, sabe, desprezível. Não me parece que a gente pode negligenciar esse tipo de discurso, é preciso confrontar. Há muitas formas de fazer isso, não apenas com debate como fez a Sardá e a Bruna Volpe, mas também de outros modos. Quando alguém faz um react de um vídeo desse tipo de conteúdo, ou quando alguém comenta isso, critica isso num texto, num artigo, num livro, isso são formas de você participar desse debate e contestar esse tipo de informação. Então, há muitas formas de participar desse tipo de discussão sem necessariamente você estar compactuando com as ideias ou dando visibilidade para eles, embora já tenha visibilidade. Isso vale para outros grupos também, isso vale para bolsonaristas. Quando alguém vai lá e confronta um bolsonarista, seja no parlamento, seja no Congresso, por exemplo, quando há um bate-boca entre, sei lá, quando há representantes de grupos da extrema-direita e opositores, e há um debate ali que faz parte, inclusive, do processo político-democrático, né, no parlamento fazer isso, mas quando se dá fora desse espaço também, isso também é um modo de você confrontar essas ideias, é de você expor essas ideias, você expor os preconceitos, você expor o tipo de retórica divisiva, prejudicial, tóxica. Então, me parece que é essencial. Na verdade, se eu pensar aqui no conteúdo do canal ao longo dos últimos anos, né, desde 2018 em diante, foi basicamente recortar falas ou discursos dessas pessoas bolsonaristas, extrema-direita, olavistas, sabe, negacionistas históricos ou da ciência, pegar essas pessoas e expor aqui e mostrar como as ideias são frágeis e por que a gente não pode aceitá-las. Então, assim, isso faz parte do debate também. Quando eu recortava aqui uma fala do Nando Moura, era uma espécie de um debate. Ele dizia uma coisa no canal dele e eu vinha aqui no meu canal contestar o que ele havia dito. É uma espécie de diálogo, embora não esteja ali cara a cara ou presencialmente. Mas outras pessoas acham que é importante marcar território, né? Demarcar esse território. A gente já viu várias vezes, por exemplo, o Boulos, né? Guilherme Boulos, quando era candidato ou não, indo na Jovem Pan, indo lá debater com o pessoal do Pânico, debater com o pessoal do Morning Show, sabe, participar de programas de entrevista lá, porque o Boulos entendia que era importante demarcar esse território, importante estar lá e mostrar, eu estou aqui e defendo essa posição e vou enfrentar e vou contestar quem aparecer no meu caminho. E isso funcionava. O Boulos está sempre na CNN também. Então, assim, tem pessoas que entendem isso. O Carlito entendeu desse modo também. O Pirula, durante o período, fazia isso também. Então, assim, a gente tem que perceber que há diferentes posições, diferentes posturas diante do debate, e é como a Carolina Sardá agora entende. Ela acha que o papel dela, a tarefa dela, tem a ver com isso. Confrontar essas pessoas, expor o que elas dizem, contestar o que elas dizem, criticar o que elas falam, fazer react ou não, mas debater, e para ela me parece que está funcionando. Como eu falei, ela sai bem nesse tipo de debate oral. A minha preocupação, pessoalmente, né, eu já fui desafiado por muitos debates, pelo Nando Moura, pelo MBL, a minha preocupação sempre foi em relação à questão da verdade, em relação a estar nos fiando nos fatos. Então, assim, para mim esse modelo de bate-boca ou de debate oral, como eu falei, ele é problemático pelas referências, pelas fontes que são usadas, de modo que qualquer um pode dizer o que bem entender e você não tem como contestar. Então, assim, isso me parece também distorcer um pouco o propósito essencial de um debate produtivo de conhecimento, que é você estar se fiando na realidade, nos fatos. Então, nesse momento está acontecendo um debate com o Mamãe Falei. Mencionei aqui anteriormente, né, em algum vídeo, tem alguns meses já isso, que o Mamãe Falei me desafiou para um debate e eu aceitei e o debate seria por escrito. E está acontecendo, a gente está na última etapa agora do debate e eu estou muito surpreso com o resultado, porque ao fazer esse processo, né, puxar esse debate do bate-boca oral para o texto, isso forçou o MBL a se fiar em fontes confiáveis para falar sobre fascismo, porque o debate é sobre isso, sobre fascismo. E como eu disse,
Tem sido bem surpreendente o resultado e eu acho que quem for ler depois o material pronto, quem for conferir o texto lá, que a gente vai reunir num livro, né, esse material, quem for conferir o resultado final vai ficar bem surpreso com como foi respeitoso e como foi de alto nível o debate. E aí, isso me deixa mais confortável em saber que, pelo menos, eu desempenho o papel que eu me proponho aqui, que é, como eu falei, me ater ao que a gente sabe, e não ficar especulando, não ficar, sabe, discutindo, tentando persuadir pessoas a confiar em mim ou acreditar em mim, mas não, confie nas evidências, confie nos fatos, confie na realidade. Essa é a realidade, e aqui estão as provas disso. Inclusive, quando eu mencionei, né, que eu ia debater, como eu falei, desse formato, né, desse modo, inclusive o próprio ato de debater com o MBL, muita gente questionou, nos mesmos moldes que questionaram a Sardar, se não era dar visibilidade para eles. E esse é um outro fato também que me parece um pouco, sabe, bastante risível até, porque eles têm visibilidade, né? Eles estão no Congresso, eles têm deputados eleitos, eles participaram do processo político brasileiro nos últimos anos. Então, assim, eles não precisam de mim para ter visibilidade. Canais do MBL somados têm milhões de seguidores. Eles têm muito mais visibilidade do que a gente da esquerda, no geral, inclusive, né? Muitos canais nossos de esquerda aqui, de esquerda progressista, têm menos visualizações, têm menos inscritos do que do MBL. Então, nesse sentido, me parece que é importante, sim, confrontar essas ideias, tentar expor as ideias, criticar essas ideias, se for possível, arrastá-los para o terreno no qual eles sejam forçados a se fiar na realidade, melhor ainda, né? Eu percebi essa dinâmica no debate no podcast com a Sardar e com a Volpi contra os Red Pills, porque ali elas tentaram puxar, houve uma tentativa geral ali de puxar o debate para um solo comum. E isso é essencial para um debate produtivo, né? Que as pessoas partam de mesmos pressupostos. Olha só, eu confio na ciência, portanto a gente é obrigado a aceitar os pressupostos da ciência. Eu confio nas pesquisas históricas, nas investigações históricas, nos fatos históricos, portanto a gente é obrigado a confiar e a respeitar essas evidências. E assim por diante. Quando você tem um debate no qual as duas partes não falam a mesma linguagem, ou estão usando fontes muito distintas e que não têm pontos de contato, aí não me parece que é tão produtivo assim o negócio. Que era o caso com os olavistas, né? Os olavistas partiam de pressupostos totalmente, sabe, delirantes, totalmente fora da realidade, e aí realmente não tem nenhum tipo de, sabe, conexão possível de modo que você possa estabelecer a verdade no final desse debate, né? Bem, eu acho importante mencionar essa polêmica envolvendo a Sardar agora, porque ela está sendo linchada por muita gente, né? O pessoal está revoltado por ela ter se sentado com os Red Pills para debater feminismo, para debater, sabe, o enfrentamento a esse comportamento masculinista. Até onde eu vi o debate, me pareceu que saíram muito bem, e se há essa possibilidade, né, de converter as pessoas, de falar para fora da bolha também, isso é importante, porque nas redes sociais a gente é quase condicionado a se comunicar e a adotar uma linguagem e um modo de falar que só chegue a um grupo que concorda com a gente. E é importante que a gente consiga também extrapolar esses limites e tentar, inclusive, converter outras pessoas a pensar um pouquinho fora da casinha, a questionar os seus paradigmas, questionar os seus dogmas e refletir um pouco sobre o mundo, né? Eu acho que esse é um papel também muito crucial, que a gente possa abalar um pouco as estruturas de pensamento aqui e de dogmas, e as pessoas possam tentar fazer um esforço aí de ver o outro lado também e de se pôr em outra posição e, quem sabe, rever seus conceitos. Então, se ela conseguir isso, e ela botou ali uns relatos no Twitter dela de pessoas que disseram para ela: nossa, olha só, eu era contra o feminismo, agora eu vi os seus argumentos, me parece que você tem razão nesses aspectos, eu estou revisando minhas posições. Se é possível fazer essa ponte, eu acho que é muito válido, sim. Esse é um resultado que eu já tive ao longo dos anos também, né? Muita gente que era olavista, que era bolsonarista, que acompanhava Nando Moura, que acompanhava, sabe, figuras de extrema-direita, e que vieram me escrever aqui falando: olha só, eu passei a repensar as coisas a partir dos seus vídeos. Ou pessoas que dizem: eu discordo de você em quase tudo, mas eu venho assistir porque você é respeitoso, eu gosto do modo como você se comunica. Então acho que é importante que a gente faça essa ponte, sim, em algumas circunstâncias, obviamente, nem todas, né? Sempre há um limite a ser demarcado aí, mas quem estiver disposto a isso, eu acho que vale considerar como algo legítimo, sim. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, se vocês viram essa treta envolvendo Sardar, se vocês viram, inclusive, o debate, né, no Inteligência Limitada com as feministas versus Red Pills, o que você achou desse debate? Põe aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e também, quem quiser participar, nesse momento está acontecendo o meu Clube do Livro, todos os meses se encontra 2 vezes por mês para debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, e nesse mês de abril estamos lendo Édipo Rei, é uma tragédia grega escrita por Sófocles. Vale conferir, espero você por lá, um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Na terça-feira, dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula que eu dou uma vez por ano só, chamado Investir é para Todos. Uma aula onde, em menos de 1 hora, eu ensino todo o conhecimento básico que você precisa ter sobre o mundo de finanças e investimentos, não só para aprender a investir bem o dinheiro, e claro que isso você aprende também,
mas para saber lidar com as suas dívidas e equacionar elas, e também para entender o papel do mercado financeiro na vida de todo mundo. Se você não quiser faltar essa aula, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. E fica atento, porque a aula é ao vivo e não tem replay. Então você põe na agenda, assiste com a gente e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais de agora em diante na vida. Um abraço e até lá! Fala, turma do canal Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para